Olá, meu nome é Giovanni Estrela, sou aluno do curso de Agropecuária do Instituto Federal de Assis Chateaubriand. E hoje eu vou apresentar um trabalho onde eu vou falar sobre a química e mostrar como a eletroquímica e a cinética química não são apenas assuntos de laboratório, mas sim ferramentas de gestão dentro da nossa porteira, dentro do agro, né? Bom, vamos ver desde o funcionamento de uma cerca elétrica até a formulação de um fertilizante, da liberação lenta, passando pela digestão ruminal e pela análise de solo. Bom, primeiro eu vou mostrar o que vamos cobrir, né? Na eletroquímica vamos falar sobre pilhas, células eletroquímicas, eletrólise, potencial de elétrito e aplicações. Nas cinética químicas, nós veremos velocidade das reações, fatores que influenciam, teoria das colisões e aplicações práticas. Uma leve introdução, vamos começar entendendo o porquê deste trabalho, né? A cinética química ela estuda a velocidade das reações. Para nós da agropecuária, isso se traduz em perguntas práticas, como o quão rápido um fertilizante ele se dissolve e fica disponível para uma planta. Outra, quanto tempo leva para um agrotóxico se degradar e permitir a colheita segura. Já a eletroquímica, ela estuda a relação entre reações químicas e eletricidade na prática. Bom, mais duas perguntas. Como uma bateria de cerca elétrica funciona? Ou como um sensor de pH de solo faz a leitura? E são esses detalhes que otimizam a produção e reduzem os custos no agro, né? Bom, para começar, eu vou falar sobre reações de oxirredução. Tudo na eletroquímica começa aqui. Nas reações de oxirredução, é uma transferência de elétrons. Olhem para esse diagrama que eu trouxe. Ele ilustra isso de forma muito clara. O componente A ele perde elétrons, então ele é oxidado e age como redutor. O componente B ele ganha esses elétrons, então ele é reduzido e age como oxidante. Imagine um fio de arame galvanizado, né? Ele é revestido de zinco e uma cerca. Quando ele é exposto à chuva e ao ar, o zinco ele vai se oxidar voluntariamente, então ele perde elétrons e vira Zn2. Esses elétrons que ele perdeu é usado para reduzir o oxigênio da água. O zinco, o agente redutor, ele se sacrifica para proteger o aço por baixo. E então é a produção catódica em ação, um conceito eletroquímico que previne, né, a corrosão de estruturas metálicas na propriedade. Bom, algo muito importante ser falado sobre a evolução histórica, né? A eletroquímica ela começou com esse cara aqui, ó, Luigi Galvani, no século XVIII, com a eletricidade animal. Depois, o Volta, né, Alessandro Volta, criou a primeira pilha. Aí o Daniel melhorou o design e Planté desenvolveu, né, a bateria de chumbo ácido. E hoje nós sabemos que as pilhas convertem energia química em elétrica por meio das reações espontâneas. Bom, o funcionamento, né, da pilha. Esta é a pilha, um modelo didático, né, mas o princípio é o mesmo de uma bateria de cerca elétrica. O zinco se oxida, liberando elétrons que ocorrem pelo fio até o cobre. E esses elétrons são a própria corrente elétrica que dá o choque no gado, né? Bom, algumas aplicações das pilhas são em eletrônicos portáteis, né, como celulares, laptops, até mesmo alguns relógios. Baterias automotivas, dispositivos médicos como marca-pazes e armazenamento de energia renovável, né? Células eletroquímicas. Bom, é crucial diferenciar os dois tipos. A célula galvânica pilha é como nossa bateria, né? Converte energia química em elétrica de forma espontânea. Já a célula eletrolítica é o oposto, ela consome energia elétrica para forçar uma reação que não aconteceria sozinha. Um exemplo agroindustrial é a eletrodeposição de zinco, né, em arames para produzir o arame galvanizado que usamos nas cercas. Já a energia elétrica ela é usada para forçar a adesão de zinco ao aço, protegendo-o. Né? Na tabela comparativa, notem uma diferença crucial. Né? O ánodo, que é o polo negativo na pilha, torna-se
o polo positivo na eletrólise. Bom, agora vamos falar sobre a eletrólise. Eletrólise, né? Melhor. Bom, vamos analisar esse diagrama aqui com muita atenção, aplicando uma corrente elétrica de uma fonte externa como uma bateria. Nós forçamos a quebra de água e no elétrodo positivo, ánodo, ocorre a oxidação. A água perde elétrons e libera gás oxigênio. No elétrodo negativo, o cátodo, ocorre a redução. A água ganha elétrons e libera gás hidrogênio. O eletrólito na solução facilita a condução iônica. Para nós do agro, o hidrogênio é um combustível limpo e muito promissor. Mas a aplicação agroindustrial mais relevante da eletrólise é a produção de cloro e soda cáustica também, a partir do sal marinho. A soda cáustica ela é usada para fazer sabões e limpezas pesadas que são usados nos maquinários, como colheitadeiras, tratores, que sujam muito. Não só como também no meio rural, mas em outros meios industriais e tal. Algumas aplicações. Aqui a aplicação é direta, Aqui as aplicações vão ser diretas, eletrodeposição, como galvanoplastia, que é revestimento de objetos, cromagem e niquelação. E tem a produção de metais também, que é a obtenção de alumínio de bauxita. E tem a síntese química, a produção de cloro e soda cáustica e tal. Aqui eu coloquei uma sugestão de imagem, que é de um objeto cromado para choques de carro ou de uma célula de refino de cobre, Porém, eu não consegui achar uma imagem, não consegui colocar aqui para vocês. Então, caso queiram procurar, essa imagem aqui vai explicar bem, vai dar uma facilitada no entendimento. Agora o potencial padrão de elétrodo. Bom, esta tabela é como uma tabela de força dos metais, O lítio com menos 3,4 volts, 0,4 volts tem uma tendência enorme de se oxidar, perder elétrons. Já a prata com mais 0,80 volts tem grande tendência de se reduzir, que vai ganhar elétrons. Então esse esquema ao lado ilustra como isso é medido na prática, usando o elétrodo padrão de hidrogênio como referência. A ponte salina completa o circuito. Isso é fundamental para prever reações. Bom, se eu conectar dois metais diferentes em um meio úmido como o solo, o metal com M menor será o ánodo e irá corroer, É a corrosão galvânica. Se eu prender um parafuso de cobre em uma estrutura de zinco, o zinco vai correr muito mais rápido, E é um erro de projeto comum. Ocorre bastante. Aqui eu trouxe alguns cálculos e fórmulas que também, por mais que seja bastante aplicado na agropecuária, mas também tem que calcular força eletromotriz, as fórmulas adicionais, estão todas aqui. Bom, algumas aplicações do cotidiano, que são em baterias em eletrônicos, corrosão e proteção de metais, sensores, um exemplo é o pHmetro, e em elétricos para fazer a contenção de gado, equino, caprino, seja lá o que for colocar aí no pasto, Ou também, às vezes, é só para controlar alguma coisa. No agro, os agricultores sofrem muito com a invasão de porcos do mato, como o javali, entre outros. Então, às vezes, eles colocam cercas elétricas para estar contendo esses bichos de estar comendo a plantação. Aqui, como eu falei, aplicações na agropecuária também, que são as cercas elétricas. Análise de solo, que são sensores eletroquímicos para medir o pH e os teores de nutrientes, como cálcio, enfim. Bom, agora vamos falar sobre a cinética química, que estuda e controla a velocidade dos processos químicos
que impactam diretamente na nossa produção. Velocidade das reações. Bom, a velocidade de reação é uma variação da concentração de um reagente ou um produto por unidade de tempo. Analisando esse gráfico de concentração versus tempo, é muito importante para o entendimento. Veja que as concentrações dos reagentes A e B, elas caem rapidamente no início e depois a curva vai ficando suave, né, que vai estabilizando. Isso significa que a reação é mais rápida no começo, quando a concentração de A e B é máxima, e vai ficando mais lenta conforme eles são consumidos. A velocidade instantânea é a inclinação da reta tangente em cada ponto. E é assim que modelamos a liberação de um fármaco, né, no organismo animal ou a decomposição de um resíduo. Isso explica, por exemplo, por que a decomposição de matéria orgânica, né, na compostagem é rápida no início e depois ela desacelera, ficando mais lenta. Bom, alguns fatores que influenciam na velocidade. Vamos ver isso com exemplos agros, né? Bom, concentração. Em uma silagem, o ácido lático é produzido por bactérias. Quanto maior o açúcar, né, substrato disponível, mais rápido as bactérias agem e mais rápido a silagem estabiliza. A superfície de contato, né? Um grão de milho, por exemplo, é mais resistente à digestão do que o milho moído ou floculado, né? Então a moagem aumenta drasticamente a área de contato com enzimas do rumen, acelerando a digestão e a liberação de energia para o animal. A temperatura. A regra dos 10 graus Celsius, né, que dobra a velocidade, é crucial na compostagem. Então revolver a leira aumenta a temperatura pela atividade microbiana, acelerando a decomposição de matéria orgânica em humus. Daí os catalisadores. Só um pouquinho. Isso. As enzimas do rumen dos bovinos são catalisadores biológicos mais importantes da pecuária. Elas diminuem a energia de ativação necessária para quebrar a celulose, né, do capim em glicose, permitindo que a digestão ocorra em temperaturas corporais. Agora, teoria das colisões e perfil energético. A teoria das colisões explica por que os fatores anteriores funcionam. Então, as moléculas elas precisam colidir com geometria correta e energia suficiente. Esse diagrama do perfil energético é fundamental para entender isso. A energia de ativação é a colina ou barreira que as moléculas precisam subir para reagir e formar o complexo ativado, né? Como está aqui. Um catalisador como uma enzima, funciona criando um encaixe, né, como se fosse um encaixe ali mesmo, perfeito para o reagente, que é o substrato, orientando a colisão de maneira certa e baixando a energia de ativação. O catalisador ele abaixa esse pico, permitindo que muito mais moléculas tenham energia para reagir, acelerando o processo sem ser consumido. O ΔH aqui é a variação total de energia, então ele não se altera. Bom, lei da velocidade e exemplos. Bom, a lei de velocidade ela não é uma receita pronta, né? Ela é determinada experimentalmente. Para a reação 2, um pouco, o NO mais O2, né? Vai ficar o 2NO2. A lei da descoberta foi por como? O V fosse igual ao K do NO ou O2, né? A ordem de reação 2 para o NO, que é 1 para o O2. Nós diz como a velocidade responde às mudanças, né? Se eu dobrar a concentração de NO, a velocidade quadruplica, né? 2 ao quadrado. Se dobrar a de O2, a velocidade dobra. E isso é fundamental para a indústria de fertilizantes. Se a liberação de um nutriente for de ordem 1 em relação à sua concentração, eu posso prever e controlar com precisão por quanto tempo ele estará disponível no solo. Agora, aplicações na indústria. O processo Haber-Bosch, algo assim, para sintetizar amônia, né, o NH3, base dos fertilizantes nitrogenados. Ele é um triunfo de cinética. A reação N2 mais 3H2
é otimizada usando um catalisador de ferro, alta pressão e uma temperatura que é um equilíbrio, né? Baixo o suficiente para fornecer o rendimento, mas alto o suficiente também para ter uma velocidade de reação economicamente viável. O craqueamento do petróleo que produz combustíveis também depende de catalisadores, né? Os eólitas, e também o calor. Agora, aplicações na agropecuária. Os fertilizantes de liberação lenta, né? Como eu falei lá no começo para vocês, são grãos revestidos com polímeros. A cinética de dissolução do polímero, a difusão do nutriente é cuidadosamente projetada para coincidir com a curva de absorção da cultura. Isso evita a desviação e perdas, maximizando, né, aí a eficiência. Agora, a digestão animal. O rumen é um reator bioquímico. A cinética da ação das enzimas e micro-organismos determina a taxa de pesagem do alimento e a eficiência alimentar do rebanho. E tem também a degradação de agrotóxicos, né? Estuda-se a cinética à meia-vida do produto para determinar ali o tempo de segurança até o ciclo da colheita. O período de carência é uma questão e isso vai ser uma questão de segurança alimentar, né? Trazendo uma segurança. Agora eu trouxe um diagrama aqui sobre o efeito tóxico. Tá meio difícil de ver, que a qualidade não ajudou muito. Mas este gráfico é vital para a medicina veterinária e o uso de agrotóxico. Ele mostra a janela, né, ou a faixa terapêutica, abaixo de uma concentração mínima. Então não há efeito desejado, né, que é o efeito subterapêutico. Acima de uma concentração máxima, aí sim a toxicidade. O objetivo de qualquer tratamento ou aplicação é manter a concentração do princípio ativo dentro dessa faixa, segura e eficaz pelo tempo de ação desejado. Então, a cinética de absorção, distribuição e metabolismo e excreção do composto no organismo, né, que é a fórmula cinética, determina a dosagem e a frequência também de aplicações para se manter dentro desta janela correta. Bom, a conclusão. Aqui tem aplicações agropecuárias, né, que já foi feito. Agora vamos para a conclusão. Bom, para concluir, fica muito claro que a eletroquímica e a cinética química são muito mais do que fórmulas e gráficos, né? Elas são a base científica para a tomada de decisões técnicas e econômicas na propriedade rural. Entender por que uma cerca elétrica descarrega, como um sensor de solo funciona, ou como formular um fertilizante para liberar nutrientes no ritmo da planta, é o que diferencia um produtor de um gestor de agronegócio, né? Que é para isso que nós estamos aqui se formando. Dominar esses conceitos, ele nos permite ser mais eficientes, sustentáveis e lucrativos. Aqui estão as referências e bom, esse foi meu trabalho, essa foi minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigado.